Bem, amigos, nós estamos aqui na TV Caminho Livre para mais um vídeo explanatório sobre uma expressão muito utilizada na Igreja Adventista, que é a expressão Evangelho Eterno. A Igreja Adventista do Sétimo Dia arroga para si o monopólio do entendimento da luz sobre o significado, o sentido do termo, da expressão Evangelho Eterno. Só ela afirma, né, que só ela tem o entendimento do que é Evangelho Eterno e ela, os seus membros comprometidos com a sua teologia, que irão pregar a mensagem dos três anjos, que corresponde, segundo o entendimento da Igreja Adventista, a um juízo que é o juízo investigativo, que segundo ela também começou em 22 de outubro de 1844. O que a gente pretende analisar de modo bem objetivo algumas afirmações deste livro aqui, Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Isso aqui é a palavra oficial da igreja, né? É para que a gente não faça nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de acusação, nada disso, para que a gente trabalhe com base naquilo que está afirmado, para que a gente trabalhe analisando as declarações oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui na página 306, segundo parágrafo, diz assim: a hora do juízo de Deus. No livro do Apocalipse encontra-se uma chave neotestamentária para se descobrir o tempo do juízo investigativo. E aí o texto descreve a mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Esses dois versos, segundo o livro, são parte de uma visão apresentada ao apóstolo João, na qual ele vê três anjos com mensagens consecutivas aos homens. Essas mensagens, cremos, hão de ser proclamadas por mensageiros humanos, sob a orientação de Deus, para advertir o mundo quanto aos acontecimentos cataclísmicos finais e preparar os homens para o encontro com Cristo em glória. As mensagens dos três anjos precedem imediatamente a segunda vinda, como é descrita no verso 14 do mesmo capítulo. Mais uma vez temos a descrição de um julgamento ocorrendo antes da segunda vinda de Cristo. Será que é isso mesmo que o texto diz de Apocalipse 14, dos versículos 6 até o versículo 11? Será que é isso que estes versículos, que a mensagem contida nestes textos apontam? Que além de prever acontecimentos cataclísmicos que deverão ocorrer por ocasião da proximidade da volta de Jesus, será que estes textos apontam também para um juízo e juízo investigativo? Vamos ver, vamos analisar isso. Pegue sua Bíblia, se você não tem sua Bíblia, seria interessante você anotar aí a referência, porque além desse texto eu quero ler outros textos mostrando para você o que é, segundo a palavra de Deus, o Evangelho Eterno, né? Evangelho, você sabe o que é? Boas novas, boas notícias. Mas por que esse adjetivo eterno aparece aqui, né? Aposto à expressão Evangelho em Apocalipse? Vi outro anjo, Apocalipse 14, 6, em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, isso aqui é um detalhe importante, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, esta é a mensagem do primeiro anjo. É bom lembrar que estas mensagens, como o próprio livro que nós lemos aqui, são mensagens consecutivas. Nisso o livro está certo, nisso o entendimento adventista está certo, né? São mensagens consecutivas, ou seja, é uma logo na sequência da outra. Não há aqui espaços de tempo a serem observados, ou um lapso de tempo a ser observado entre uma mensagem, a segunda mensagem e a terceira mensagem. Não, são mensagens consecutivas, uma vem logo em seguida a outra, e nós temos que entender o conteúdo e o propósito dessas mensagens. Bom, o primeiro anjo, então, carrega o Evangelho Eterno para pregar, e pregar a toda a terra. Nós sabemos que a incumbência de pregar o Evangelho não é de anjo. Deus não estabeleceu, Deus não designou anjos para cumprirem essa missão. Essa missão é nossa, de todo filho de Deus, pregar o Evangelho. Portanto, o sentido simbólico aqui do anjo é povo de Deus. Um povo de Deus que, com o Evangelho eterno em mãos,
prega em grande voz. Em grande voz, o que significa isso? O que é isso? Este em grande voz aqui é um sinal da característica de um povo que está ungido, pregando de forma ungida, com o poder do Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, compelido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer em grande voz. É a ação providencial, é a ação magistral, poderosa do Espírito Santo, por trás do povo, por trás da pregação do povo. Portanto, será uma mensagem dada com muita força e muito poder. E a mensagem é sintetizada, o Evangelho eterno aqui é sintetizado na voz do primeiro anjo da seguinte forma: temei a Deus e dai-lhe glória. Por que isso? Temer a Deus e dar glória a Deus. Pelo quê? Pelo Evangelho. E pelo Evangelho eterno. É o Evangelho que tem que provocar esse senso de gratidão em todos nós, de tal forma que nós devemos dar glórias pela nossa salvação, não à primeira e segunda bestas, ou a primeira besta que com auxílio da segunda irá exigir adoração mundial. Não. A glória da nossa salvação não pertence a nenhum ser humano, a nenhuma igreja, a nenhuma, especificamente falando, né? Eu estou falando do ponto de vista literal, a nenhuma doutrina, não é? Embora a doutrina verdadeira revele quem é que nos salva. Mas a responsabilidade da nossa salvação, o único que foi poderoso para nos salvar, do modo como fez, é Deus. E por isso Ele merece a nossa glória. Ele merece a nossa glória. Glória que Deus, quando a glória nos remete ao caráter e à personalidade, à pessoa santa de Deus, quer dizer que é a glória que Ele não divide com ninguém. É a glória que só pertence a Ele. Não tem como Deus dividir isso, compartilhar isso. Essa glória de salvar o ser humano, de salvar uma categoria de gente pecadora, pertence somente a Deus. É por isso que o anjo tem essa mensagem direta, poderosa: temei a Deus, dai-lhe glória. Porque Ele é o responsável pelo que nos aconteceu. Ou seja, o Evangelho, as boas notícias da salvação de Jesus, pertence a Deus. Jesus lá na cruz assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa condenação, nos substituiu, pagando com isso o preço dos nossos pecados passados, dos nossos pecados presentes e dos pecados que a gente ainda cometerá no futuro. Tem muita gente que acha isso uma blasfêmia, não é isso que eu estou falando aqui agora. Um equívoco, algo completamente errôneo, antibíblico, né? Eu sei disso. Eu conheço a igreja a qual eu pertenci por 26 anos. Eu sei que tem muita gente que pensa que Jesus não perdoou pecados presentes e nem pecados futuros, só os passados. Pecados como eles chamam, da ignorância. Mas Jesus pagou todos os nossos pecados lá na cruz, todos. Todos eles foram incluídos lá na cruz. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu, pagando o preço pelos pecados de gente que nem havia nascido ainda, que só 2000 anos depois estariam habitando o planeta que Ele criou. Por isso Ele não tinha como pagar pecados somente do tempo passado das pessoas, porque senão é tipo assim: olha, eu já fiz a minha parte, daqui em diante é com vocês. Daqui em diante é com vocês. E tem um pregador adventista que gosta tanto de enfatizar essa questão do pecado, que ele já chegou a afirmar em público, na televisão, o seguinte: olha, se você tiver no dia do juízo um pecadinho que não foi confessado, né, diante de Deus, você perderá a sua salvação. Isso sim é um absurdo, isso não é evangelho. Isso de forma alguma é evangelho. O evangelho eterno, que foi concebido lá na eternidade, ele abrange o nosso todo, toda a nossa história. Ele não abrange parte da nossa história. Até aqui Deus fez algo por você, de agora em diante é com você. Não existe isso no Evangelho. O Evangelho, como diz o nosso irmão Elias, um vídeo que ele gravou pra gente aqui, o Evangelho tem começo, tem meio e tem fim. Quem começou? Deus começou.
Quem é que desenvolve o Evangelho em nós? E através de nós? Deus. E quem completa esse Evangelho? Deus. Começo, meio e fim. Quem começa, termina a obra. Deus começou e Deus termina a obra. O Evangelho, então, a síntese do Evangelho eterno aqui em Apocalipse 14, na voz do primeiro anjo, é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque Ele nos salvou. De fato, de verdade, a nossa salvação está consumada. É por isso que o Evangelho é eterno. Não é um Evangelho provisório, mutável, variável, conforme as circunstâncias, conforme a personalidade, conforme a mente, a memória das pessoas, que dependa da memória. Nada disso, nada disso. Isso é coisa de adventista do sétimo dia. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho na frente, a que juízo a voz do primeiro anjo está chamando a nossa atenção. Que juízo é esse? Para qual a voz do primeiro anjo chama a nossa atenção? Nós vamos ver aqui no capítulo 14. Vamos ver que juízo é esse. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que nos criou. Esse mesmo que nos salvou é o mesmo que nos criou. Então é para esse Deus que fez tudo, que criou tudo, inclusive nos criou de novo, ou seja, nós somos novas criaturas em Cristo, não é? Então nós somos de Deus duas vezes, por ter nos criado e por ter nos salvado. Então a mensagem do Evangelho é essa. Essa é a síntese da mensagem do Evangelho, que tem que ser dada em grande voz. O mundo precisa ser sacudido com essa notícia de que as minhas culpas, todas elas, a minha condenação, toda ela, foi pregada na cruz, aquele escrito de dívida, que era meu, era conta minha, eu tinha que pagar essa conta, mas não tinha saldo para pagar essa conta. Esse escrito de dívida foi pregado na cruz, diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, foi pregado na cruz. Jesus assumiu a minha culpa, assumiu o meu lugar na cruz. Ou seja, a palavra substituição, ela tem aqui um valor incalculável. E essa é a mensagem do primeiro anjo, essa é a mensagem que tem que sacudir o mundo. Essa mensagem é positiva. Primeiro ela chama a atenção do mundo de forma positiva. Olha, Jesus está às portas, e o que Ele fez por você está feito, está feito. O que Ele fez está feito. A obra que Ele veio fazer, Ele completou, Ele disse isso lá na cruz, está consumado. Essa é a mensagem, essa é a síntese da mensagem do primeiro anjo. E a voz do segundo anjo? Verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, não em grande voz, não há grande voz aqui. Significa então que esta mensagem seria dada sem o poder do Espírito? Não, claro que não. Nenhuma mensagem bíblica é dada sem o poder do Espírito. Eu agora estou falando com vocês agora só o poder do Espírito, sob a inspiração do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não age em mim, eu não consigo dar essa mensagem a vocês. Então, quer dizer, toda mensagem da palavra de Deus, verdadeiramente proveniente da palavra de Deus, tem o Espírito Santo como seu orientador, como seu inspirador. Nenhuma mensagem verdadeiramente bíblica, escriturística, passa sem a mão do Espírito Santo, sem a auditoria, vamos dizer assim, do Espírito Santo, a inspiração, o poder do Espírito Santo. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu Babilônia. A igreja adventista diz que Babilônia, aqui no Apocalipse, Babilônia mãe, é a igreja católica apostólica romana. E a igreja adventista do sétimo dia afirma que Babilônia caiu, porque foram reveladas à igreja adventista do sétimo dia estas verdades. Verdades que só ela tem. Verdades que só ela prega para o mundo. Ela detém o monopólio do Evangelho eterno. Isso que eu estou falando aqui não é... Eu não falo em tom de chacota, em tom de ironia. A igreja adventista afirma isso. Eu mesmo já preguei isso em nome da igreja adventista, enquanto lá estive. Então, o que é que faz a igreja adventista crer que a igreja católica apostólica romana caiu porque algumas verdades fundamentais foram reveladas à igreja adventista de modo especial, e somente a ela, a nenhuma outra denominação religiosa, somente a igreja adventista.
O que faz a igreja adventista pensar isso? Com tanta exclusividade assim. O que faz? Isso é um entendimento da igreja adventista? Isso aqui é uma interpretação da igreja adventista? Não existe nenhum fato bíblico, não existe nenhum fato histórico, social, religioso, que nos leve a fazer tal afirmação. Babilônia é a igreja católica apostólica romana e ela caiu. Ora, bolas, isso é uma interpretação arbitrária. Não há exegese, não há hermenêutica que suporte essa interpretação, esta afirmação arbitrária, enganosa da teologia adventista do sétimo dia. A igreja católica não caiu. Se Babilônia for a igreja católica. Não caiu. Não caiu. Estamos à espera aqui de algum fato, de algum fundamento bíblico que aponte para isso. Queda de Babilônia. Vamos para a voz do terceiro anjo? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, e do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Em alguns detalhes, em alguns aspectos, a igreja adventista está certa. Eu vou dizer um deles aqui. A igreja adventista está certa com relação a Apocalipse 14, na mensagem dos três anjos, quando ela diz que essa mensagem é uma mensagem para um tempo específico. E é verdade. Essa mensagem dos três anjos é uma mensagem para um tempo específico. Um tempo em que reinará uma determinada conjuntura contrária à sã verdade. Uma conjuntura inimiga do povo de Deus. Porque esta conjuntura, este cenário de âmbito mundial, estará sendo dominado pelo inimigo de Deus, pelo inimigo maior de Deus, e os seus tentáculos, e os seus associados. Então esta mensagem, ela tem um tempo específico para ser dada. Eu não posso hoje, por exemplo, sair por aí dizendo o seguinte: olha, se alguém adora a besta e a sua imagem, esse receberá a marca, e receber a marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Essa não é a mensagem que, enquanto povo de Deus, nós devemos pregar ao mundo hoje. Tanto é verdade o que eu estou dizendo para vocês aqui, é que esta mensagem, assim como a primeira, é dada em grande voz, ou seja, há um poder, vamos dizer, sobressalente, vamos dizer assim. Eu não encontro a palavra certa para falar agora, como não posso perder tempo. Então há um poder extra, ou seja, esse poder é o poder oriundo, procedente da ação do Espírito Santo em nós, da unção do Espírito Santo em nós, compelindo-nos a dar esta mensagem para o mundo, que é uma mensagem grave, séria, é uma advertência séria. E essa mensagem, ela só terá sentido quando a primeira besta, com o suporte da segunda besta, exigir a adoração mundial. Então essa mensagem só terá sentido quando a primeira besta, junto com a segunda besta, imporem uma adoração, a primeira besta, de âmbito mundial. Exigir isso do povo da terra. Aí sim essa mensagem do terceiro anjo, do segundo anjo e do primeiro anjo terá justificativa, terá uma razão de ser, terá um sentido e terá força para converter todos os eleitos de Deus que ainda não foram alcançados pela mensagem da palavra. Sim, aí sim. Quando então a besta primeira que subiu do mar, com auxílio da segunda besta que subiu da terra, imporem uma adoração mundial à primeira besta, aí sim essas mensagens terão sentido. E vocês sabem muito bem que isto não aconteceu. Portanto, essas mensagens elas têm um tempo específico e serão dadas consecutivamente.
é outro aspecto em que os adventistas acertam. É uma atrás da outra. Não há lapsos de tempo entre uma e outra mensagem, entre a primeira e a segunda, e da segunda para a terceira sucessivamente. Não há nenhum lapso de tempo aí. São 3 mensagens, todas proferidas numa ocasião específica, num tempo específico, numa hora oportuna, na hora certa. Mas estas mensagens, elas serão dadas sob a guia, a orientação, o poder e a unção do Espírito Santo. Não será um programa de evangelização da igreja que cumprirá isso. Falar em programa de evangelização da igreja é o que a igreja adventista mais faz, né? Programas, projetos, para manter o povo ocupado. É que nem uma cadeira de balanço, né? Ela se movimenta, você se movimenta ali com ela, mas ela não te leva a lugar nenhum. Então, estas mensagens aqui, elas têm um tempo específico, têm a hora certa para serem proferidas, com o poder e a unção do Espírito Santo. No final delas, no verso 12, tem a descrição dos santos que pregam essa mensagem. E a descrição é a seguinte: é aqui que a igreja adventista se auto-identifica, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os adventistas aplicam essa descrição aqui a eles mesmos, porque segundo eles são o único povo que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Segundo eles são os únicos a guardarem os mandamentos de Deus na terra. Ninguém mais a não ser eles fazem isso. E eles fazem tal afirmação por quê? Porque guardam o sábado. E porque guardam o segundo mandamento da lei de Deus, que foi suprimido, né, da Bíblia pelo poder romano. Então, como eles guardam o segundo mandamento, como eles respeitam o quarto mandamento, reconhecem a autoridade do quarto mandamento, então eles arrotam para o mundo inteiro que eles são a única igreja cristã que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus, possui a fé em Jesus. Mas o que o texto quer dizer é que estes santos, eles estão perseverando no Evangelho eterno. O Evangelho eterno, o Evangelho que foi elaborado lá na eternidade, ele preconiza o seguinte: olha, porque o ser humano não poderá salvar-se a si mesmo guardando os mandamentos, Jesus irá morrer no lugar deles. Jesus terá que pagar a culpa deles, pagar a condenação deles, substituí-los. Porque eles não terão a capacidade, o poder de observarem a lei, de guardarem os mandamentos de Deus. E por isso Jesus terá que vir. Isso é Evangelho. E esse Evangelho foi elaborado lá na eternidade. Ele não muda, é invariável. É invariável. Guardar os mandamentos de Deus de forma prática e real, do ponto de vista humano, é uma impossibilidade. Uma impossibilidade. Eu não estou falando nada de aterrorizador, nada de equivocado, nada de blasfêmico, nada disso. É a realidade da vida que diz isso. Paulo, em Romanos capítulo 7, deixa isso bem claro. Não existe nenhum ser humano que não peque. Não existe. Então, o guardar mandamentos aqui é em Jesus Cristo. Como é isso? Me explica isso, irmão. É rapidinho, eu explico isso para você. Mas para explicar isso, eu tenho que ler um versículo que está em João capítulo 17. É o verso 19 de João capítulo 17. Anote aí se você não está acompanhando com a sua Bíblia. Versículo 19 do capítulo 17 de João diz assim: E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, é a favor de quem? De quem que Jesus santifica-se a si mesmo? Para que nós sejamos santificados na verdade. É a favor de quem
que Jesus se santifica? A favor dos seus eleitos que ele vem salvar. É do seu povo que ele vem salvar. Dos seus escolhidos. A mensagem dos 3 anjos é dada em todo o globo, toda nação, tribo, língua e povo. É de âmbito mundial. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, os escolhidos são aqueles para quem Jesus morreu e veio salvar. Então, o que Jesus fez em prol dos escolhidos? Ele morreu no lugar deles. A santidade de Jesus, ou seja, guardando todos os mandamentos da lei de Deus de forma tão perfeita que só Deus poderia fazer, e Ele é Deus. Essa mesma santidade de Jesus nos é atribuída quando Deus nos justifica através do que Jesus fez na cruz. Esta mesma santidade de Jesus nos é atribuída. Olha só, isso é evangelho. Então, em Jesus, como o texto diz aqui, olha, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, é na posição de filhos de Deus. Não é mais na posição de um bastardo, é na posição de alguém que foi adotado na família de Deus. Portanto, eu sou filho de Deus. Então, como filho de Deus, como nova criatura que eu sou, como tendo morrido com Cristo e ressuscitado com Ele, eu guardo os mandamentos em Jesus, porque Jesus guardou por mim. Ou seja, os méritos de Jesus são todos transferidos para mim. Isto é evangelho eterno na mais pura concepção. E os santos perseveram nessa fé. Nessa fé. Eu guardo os mandamentos em Jesus. Olha que maravilha. Eu sou falho. Eu não consigo guardar os mandamentos de forma perfeita e ininterrupta. Então eu não posso falar que guardo, porque os próprios adventistas citam Tiago 2,10 para realçar a questão do sábado, quando eles fazem a sua abordagem, né, dizendo o seguinte, olha, tá vendo? Tiago 2,10 diz o seguinte, não adianta você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto. Tem 10 mandamentos ali, você guarda 9, mas tropeça num, tá vendo aí o que a Bíblia diz? Você é culpado de todos, e é verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem 10 mandamentos, você guarda 9, tropeça num, seja um qual for, você é culpado de todos. Então, não há ninguém que não peque. 1 Reis 8,46. Não há ninguém justo. Romanos capítulo 3. Não há quem faça o bem. Romanos capítulo 3. Não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3. Viram? O evangelho eterno vai se cumprindo aí. Então, esse povo que prega a mensagem dos 3 anjos, é um povo que persevera neste entendimento. No entendimento de que eles estão na plataforma do Evangelho Eterno. E eu preciso mostrar para vocês agora o que é Evangelho Eterno e por que isso. Para isso eu quero que vocês leiam 4 textos bíblicos, 4 trechos bíblicos. O primeiro deles encontra-se em 2 Timóteo. Vamos lá? Vamos abrir lá? Eu preciso ler esses 4 textos bíblicos com você antes de eu encerrar esse vídeo. Super importante para você saber o que é Evangelho Eterno. Não é aquilo que a Igreja Adventista diz. Pode ter certeza absoluta disso. 2 Timóteo capítulo 1, versos 8 a 10 diz o seguinte: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Presta atenção nisso aqui. Paulo está falando do Evangelho. O Evangelho segundo o poder de Deus. Por isso é que nós temos que dar glória a Deus, né? Dar glória a Deus. Que nos salvou, presta atenção, está no passado. Nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não fui eu que me chamei a mim mesmo. Não foi eu que, ouvindo a mensagem, de repente bateu um comichão nos meus ouvidos, na minha mente, na minha consciência, e eu decidi, através do meu suposto livre-arbítrio, seguir essa vocação, esse chamado. Não, a vocação veio de Deus, ela é santa. O chamado veio de Deus. A sua salvação
foi dele, está no passado. E olha só, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Livre-arbítrio é obra minha. Livre-arbítrio, segundo o entendimento adventista, seria uma obra minha. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha aqui o critério. Um dia um pastor adventista me perguntou, quais são os critérios, então, para a salvação? Está aqui o critério. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Deus determinou derramar graça sobre nós e nos salvar. Durma com esse barulho. Durma com esse barulhão de Deus. Esse é o critério. Verso 10 diz o seguinte, manifestada, salvação, né? Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Deus, Jesus já destruiu a morte. Não essa morte que nós morremos aqui, todo mundo morre agora. Ele destruiu a segunda morte, que é a morte eterna. Ele destruiu. Acabou. Decretou a morte da morte. E que mais ele diz aqui? Olha, ele já trouxe à luz a vida e a imortalidade. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem vida eterna. Aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Quem crê em Jesus não entra em juízo mais. João 5,24. Já passou da morte para a vida, já adquiriu aqui a imortalidade. É óbvio que essa imortalidade é espiritual, porque nós vamos, se a gente não testemunhar a volta de Jesus daqui a alguns dias, nós vamos experimentar a morte, daqui a pouquinho. Mas não a segunda morte. Não é? Então veja, esse evangelho foi determinado antes dos tempos eternos. É uma expressão interessante essa aqui. Antes dos tempos eternos, ou seja, antes que houvesse tempo. Antes que houvesse tempo. O Cronos. Então, é por isso que o evangelho é eterno. Ele foi determinado lá na eternidade. Viu aqui? 2 Timóteo 1, 8 a 10. Outro texto que eu quero que você leia é 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1. Mas eu quero que você leia também, já que nós estamos com a Bíblia, não custa nada ler mais um versículo, aí mesmo, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo... Primeiro vamos ler o versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Pedro está falando aqui que a graça foi destinada, né? Que os profetas pregaram a respeito desta salvação, que ele estava pregando sobre ela. Os profetas também pregaram sobre esta mesma salvação sobre a qual Pedro pregava. E eles também indagavam e inquiriam a respeito desta mesma salvação. E eles, conduzidos pelo Espírito Santo, falaram de coisas que eles nem entendiam, não é? Profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, ou seja, essa graça foi destinada para alguém, a vós outros. Quem é esse vós outros ao qual Pedro se refere? Seriam aqueles mesmos a quem Jesus se referiu lá em João 17, olha, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. Quem é esse deles? É o mesmo a vós outros aqui de Pedro, a vós outros destinada. Essa graça foi destinada a vós outros. Foi destinada, já tem um grupo a quem ela foi destinada. Que grupo é esse? Aí mesmo em 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, lê o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então esse vós outros aqui, quem são eles? Aos eleitos, não aos candidatos ao céu. Não aos candidatos ao céu, mas aos eleitos, os já eleitos para o céu.
os já eleitos para a obediência. Eleitos, segundo a presciência de Deus, não porque obedeceriam, não. Eleitos segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito, para a obediência. Para a obediência. É diferente de eleitos porque obedeciam, não é? É diferente. Então, essa graça foi destinada aos eleitos. E olha aqui que Pedro diz. Aí mesmo no capítulo 1 de Pedro, versos 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Vós quem? Dos eleitos. Este sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Antes mesmo que houvesse tempo. É isso que a Bíblia diz. Isso é o Evangelho eterno. E para encerrar, eu tenho que ler mais 2 textos com você. 2 textos. Eu não poderia deixar de ler esses 2 textos que eu vou ler para você agora, para provar a você como este Evangelho maravilhoso só poderia ser coisa de Deus, portanto, coisa eterna. Abram comigo em Apocalipse 13. Apocalipse 13 é o capítulo da Bíblia que trata das 2 bestas. A primeira que subiu do mar, a segunda que subiu da terra. Leia comigo Apocalipse 13, verso 8. Preste bastante atenção, porque este versículo poderá significar um divisor de águas em muitos aspectos na sua vida. Verso 8, Apocalipse 13 diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Adorá-la-ão quem? A besta. Quantos adorarão a besta? Está falando aqui a respeito de todos. É um todos condicional, porque não são todos os habitantes da terra, porque senão não haveria ninguém salvo. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Quem são esses aqui que vão adorar a besta? Quem são eles? Quem são eles? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que todos aqueles que adorarão a besta agora, no fim dos tempos, pouquinho antes da volta de Jesus, quando ela exigir adoração de âmbito mundial, e quando ela emitir aí um decreto de morte em cima de quem se recusar a obedecer, Deus já disse o seguinte: olha, adorá-la-ão quem? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, adventista do 7º dia, você está errado quando você diz que a salvação é possível ser perdida. A salvação não pode ser perdida, e nós vamos mostrar isso aqui. Isso aqui é apenas um texto que prova que isso não existe, que prova que isso é um entendimento super equivocado. Deus sabe quem vai adorar a besta, e os nomes destes que adorarão a besta agora nos últimos dias nunca estiveram escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro foi escrito lá antes da fundação do mundo. Deus escreveu este livro da vida muito antes de nós existirmos. Deus já escreveu o nome de todos os que seriam dele, pertenceriam a ele, ao Cordeiro de Deus, lá no livro da vida do Cordeiro. Existem outros livros. Esses outros livros não são os mesmos, ou não é a mesma coisa que o livro da vida do Cordeiro. Esse é um tema que nós trataremos aqui também, a questão dos livros. E aí vem o adventista esfregar na minha cara o seguinte: leia Êxodo 32, Deus está falando que vai riscar do livro todo aquele que pecar contra ele. Coitado de você então, meu irmão, que você está perdido, porque você peca.
E é isso que o texto está dizendo lá em Êxodo 32, 32. Deus vai riscar do livro, aí eles dizem que o livro é o livro da vida, né? E não há nenhuma referência ao livro da vida ali no capítulo 32 de Êxodo. Não há referência ao livro da vida. Mas aí vem o Adventista e diz, não, Deus vai riscar do livro todo aquele que pecar contra ele. Então coitadinho de você, porque você peca. Coitadinho de mim, porque eu peco. Coitado de todo mundo, porque todo mundo peca. Se Deus for riscar, como o texto diz aí, você tem que se ater ao texto que você está utilizando. Não há subterfúgios para você abrir uma brecha para você não. Ou para o Adventismo do sétimo dia. Não pense você que por ser Adventista do sétimo dia, você tem privilégios especiais com Deus, não. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, se você diz que Deus vai riscar, atribuindo a ação de Deus de riscar o nome de um livro a livro da vida, você está indo em contradição à palavra. Você está colocando Moisés contra João. Você está colocando Bíblia contra a Bíblia. Quem é que está certo então? Vamos saber, vamos fazer uma disputa quem é que está certo. É Moisés ou é João que está certo? Porque um texto aparentemente está contradizendo o outro. Se realmente for como o Adventista está falando, que o livro referido em Êxodo 32, 32 é o livro da vida, e não é. Deus não se contradiz, Deus não é homem para se contradizer. O Espírito Santo não permitiria um agente seu, ainda mais Moisés, cometer um erro gravíssimo como esse. Quer dizer, então, que Moisés, lá no Êxodo, diz que quem peca contra Deus, ele risca o nome do livro. E lá na frente João diz que todos que adoraram a besta, agora no final dos tempos, todos esses que adoraram a besta, são nomes que nunca estiveram no livro da vida do Cordeiro. E aí, como é que fica a Igreja Adventista? Como é que fica a Igreja Adventista? Como é que fica? Tem algum erro na palavra? A palavra está errada? Qual é a desculpinha? Qual é o subterfúgio? Qual é a fuga de vocês agora? Hermenêutica, exegética? Qual é? A palavra está dizendo que os nomes de todos aqueles que vão adorar a besta, todos, nunca foram escritos no livro da vida, nunca estiveram lá. Portanto, não poderão ser apagados, porque nunca estiveram lá. Deus sabe, então, quem é que vai adorar a besta? Sabe, lógico, Deus é onisciente. Então Deus conhece os seus eleitos? Claro que conhece, 2 Timóteo 2,19. Eu conheço os que me pertencem. E está aqui. Ele colocou o nome de cada um no livro da vida do Cordeiro. Colocou o nome de cada um. Leia comigo 17:8, Apocalipse 17:8. Diz assim, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Encerrando esse vídeo, eu não poderia deixar de enfatizar esse versículo, que é semelhante ao versículo 8 do capítulo 13, que nós acabamos de ler e acabamos de analisar. Vejam só, mais um versículo bíblico em Apocalipse, com referência à besta, dizendo o seguinte, olha, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A besta aparecerá. Não apareceu ainda. E aí, como é que fica a Igreja Adventista? A besta ainda não apareceu. A Igreja Adventista diz que a primeira besta do Apocalipse é o papado, é o sistema, o papado. O papado está ligado à Igreja Católica, Vaticano, Igreja Católica. O Vaticano é o lado político, legal da Igreja, né? Caiu Babilônia. Como é que fica então a Igreja Adventista? Como é que fica? Babilônia, Igreja Católica, papado besta, caiu Babilônia. Como é que fica a Igreja Adventista agora? Isso é sério, isso é grave.
Evidentemente que eu disse que mostraria por que esse juízo ao qual se refere a voz do primeiro anjo aqui em Apocalipse 14 não se refere a um juízo investigativo que começou em 22 de outubro de 1844, nada disso. Este juízo é uma referência a este fato aqui, ó, aqui mesmo em Apocalipse 14, versos 14 em diante. E o próprio livro dos Adventistas fala isso, né? Por incrível que pareça, fala da volta de Jesus como se não fosse um juízo. Mas a volta de Jesus é um juízo. Vejam, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora. Chegou a hora do seu juízo. Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então vejam, os três anjos, o povo de Deus, dará a mensagem de Deus nos últimos dias, agora com poder, com muito poder. O poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, pregando o evangelho eterno e a advertência aos habitantes da terra. Olha, aquele que adora a besta recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse incorrerá na ira de Deus. Diante de quem? Dos santos anjos e do Cordeiro. Vejam que uma coisa está vinculada à outra, não pode ser desvinculada à outra. Então, esse juízo ao qual se refere o primeiro anjo, a voz do primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo, não é outra coisa senão a volta de Jesus. Para os escolhidos, para os eleitos, isso significa libertação plena e total do pecado, do mal. Jesus voltou, glória a Deus. Mas, para os ímpios, para aqueles cujos nomes nunca estiveram no livro da vida, e Deus sabe quem é, para esses, é juízo sim. A vinda de Jesus é juízo. É ceifa passando na seara que já amadureceu. É a vindima. Isso é juízo. O próprio restante do capítulo fala sobre isso. Deus faz uma colheita positiva, a colheita dos santos, reúne todos os santos, todos os eleitos, ressuscita os mortos e vai com eles. Como diz Paulo em Tessalonicenses, estaremos para sempre com o Senhor. E os ímpios? Os ímpios morrem. Morrem. Então veja, este juízo ao qual se refere Apocalipse na voz do primeiro anjo, não é um juízo investigativo que começou em 1844. Essas mensagens, elas são mensagens consecutivas com um tempo apropriado. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que criou os céus, a terra e o mar. Né? Esse primeiro anjo carregando o evangelho eterno, sintetizando através dessas mensagens, só terá sentido agora, quando o cenário da besta exigindo adoração for armado. Este cenário não foi armado, portanto esse juízo ao qual se refere a Igreja Adventista é um juízo mentiroso. Esse juízo é mentiroso. E nós vamos mostrar para vocês como é mentiroso e inexistente esse juízo. O juízo dos santos já foi realizado na cruz. Será que a Adventista nunca entendeu isso? Pelo jeito não, né? O juízo dos santos foi realizado na cruz. Quando Jesus morreu, ele realizou o juízo dos santos. Porque ele morreu em lugar dos santos. O juízo foi feito ali. A sentença foi promulgada ali. Jesus assumiu a sentença, ou seja, culpado. A nossa sentença. Condenado. A nossa condenação. Quando ele ressuscita, nós que fomos representados na cruz, simbolicamente, ressuscitamos com Cristo. É isso que Paulo diz em Romanos 6. É isso que Paulo diz em Romanos 6. Nós vamos estudar tudo isso aqui na TV Caminho Livre. Vamos mostrar para vocês como esse evangelho da Igreja Adventista do Sétimo Dia está distante da palavra de Deus, distante daquilo que é verdadeiramente evangelho. Que Deus possa te abençoar. No próximo vídeo nós vamos tratar de uma doutrina fundamental, a doutrina da depravação total.
a primeira doutrina da graça de Deus. Se você não entender essa doutrina da depravação total, você não entenderá Evangelho, você não saberá o que é Evangelho, você não saberá dar valor ao Evangelho, nada disso. Por isso que essa doutrina é importante. Ela nos aproxima de Deus. Ela nos mostra a todos nós a nossa verdadeira condição diante de Deus quando nascemos nesse mundo. Então, no próximo vídeo, já voltaremos falando sobre a depravação total. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.